Passado anos trabalhando como advogado corporativo da Boeing. Ele se tornou presidente da Boeing na mesma época em que o governo estava cancelando $1,5 bilhão em contratos com a companhia. O bombardeiro B-47 era uma exceção. Era o avião que estava colocando a Força Aérea na era do jato. E Bill Allen queria fazer mais. Allen ouviu George Schiller e sua equipe elogiarem o design do B-47 com asas enflechadas. O jato era mais silencioso, mais estável e muito mais veloz do que qualquer avião com hélices. Então, no verão de 1950, Bill Allen decidiu testar o modelo com as próprias mãos. Ele subiu as escadas da aeronave e se sentou atrás do piloto. O B-47 levou Bill Allen a uma altitude milhares de metros acima da altitude de cruzeiro dos aviões de passageiros. E alcançou velocidades quase 2 vezes maiores, mais de 950 km por hora. Ele conheceu o jato na prática pela primeira vez. O voo foi muito silencioso e essa experiência foi reveladora para ele. O Bill Allen deu uma volta em um B-47. Ele precisava ver para acreditar. Ele sabia que os passageiros queriam aquilo. Se eu gostei, eles também vão gostar. Mas convencer as companhias aéreas de que os jatos de passageiros eram o futuro era outro desafio. As companhias não queriam abandonar suas frotas de aeronaves movidas a hélices. E os passageiros ainda estavam receosos com os jatos. Havia muito ceticismo e até um medo de viajar em jatos. O público achava que esses aviões eram velozes demais para transportar pessoas comuns. As pessoas tinham medo de viajar em aviões que usavam uma tecnologia relativamente nova e pouco testada. E é claro que os acidentes com os Comets britânicos aumentaram o medo das pessoas de voar em jatos comerciais. Os britânicos foram os primeiros a aceitar a ideia de um jato de passageiros. Em 1952, eles apresentaram um avião de 40 lugares, chamado de Havilland Comet. Apesar do belíssimo design, o Comet estava com os dias contados. Era uma máquina extremamente bonita, estilosa, uma maravilha dos céus. Mas ninguém na indústria da aviação da época sabia que havia uma falha na maneira como a fuselagem fora construída. Logo depois de começar a operar nos céus, o Comet sofreu uma série de falhas misteriosas e catastróficas. 3 Comets caíram, mas os acidentes não foram causados por causa dos motores a jato. Os aviões caíram porque o Comet tinha janelas quadradas em vez de redondas. E os cantos das janelas sofreram fadiga no metal. Então, quando o avião atingia certa altitude, ele sofria uma explosão de descompressão porque a pressão dentro da cabine era canalizada no ponto fraco das janelas. E isso fazia a cabine explodir. A ideia era ousada, mas essa ousadia superava a habilidade técnica de produzir um avião capaz de absorver os riscos de voar em alta velocidade e em alta altitude. Mas Bill Allen estava confiante de que os engenheiros da Boeing entendiam de voos em alta velocidade e alta altitude melhor do que ninguém. Mr. Allen, do you think jet transportation will be readily accepted by the American public? Martin, I have no doubt that once a person rides in a jet airline, he will be sold on it forever. He cannot help but realize its a great superiority to what he has been used to. Então, em 1952, Allen levou a Boeing para o próximo passo, fabricar um protótipo. Mas o risco financeiro de projetar um protótipo revolucionário era enorme. Os fabricantes estavam acostumados a receber pedidos de 30, 40, 50 aeronaves que cobriam os custos de fabricar um protótipo. Agora, além de construir um avião, eles iam construir um avião completamente novo. Então, era um grande risco. We invested in that prototype something in excess of $16 million. Um investimento de $16 milhões naquela época era muito dinheiro. O futuro da companhia ficou em jogo nesse momento. Com esse protótipo, a companhia poderia deixar os concorrentes para trás ou terminar com um avião que ninguém ia querer. E assim ninguém o compraria. Bill Allen assumiu a maior aposta financeira na história da aviação.
Ele estava determinado a colocar a Boeing e a aviação comercial na era do jato, com o avião que se tornaria o Boeing 707. O protótipo do 707 foi uma das aeronaves mais extraordinárias, não só na história da Boeing Company, mas também na história da aviação comercial norte-americana. Em maio de 1954, o aerodinâmico protótipo do 707 saiu da fábrica da Boeing, no sul de Seattle, em Washington. A esposa de William Boeing, o fundador da empresa, o batizou como o avião do futuro. Mas naquele dia, a realidade é que nenhuma companhia aérea havia aceitado o 707 como próximo passo no transporte de passageiros. E agora o que estava em jogo era o futuro da própria Boeing Company.